Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência a essa nossa aula 2, parte 1, onde nós iremos falar sobre os componentes do sistema de combustível. Agora, essa parte da aula, da matéria, é mais sistemático. O tipo mais simples de sistema de combustível é o de alimentação por gravidade, pela simplicidade. Esquece a parte de abastecimento. Abastecimento existe sim, por gravidade e pressão. Agora, o assunto agora é sistema. O sistema de alimentação por gravidade é mais simples, o qual está ainda em uso em muitas aeronaves de motor convencional e de aeronaves leves, de baixa, proporção, vamos dizer assim, né? O sistema por gravidade, ou seja, não requer uma bomba de combustível. O tanque está localizado no ponto mais alto, nesse caso da aeronave. Não é à toa que é uma aeronave de asa alta e o combustível ele vai até o motor, passa, claro, pelo carburador, que é a dosadora principal, é a unidade principal de dosagem de combustível. Isso é um sistema por gravidade. E o sistema por pressão, nós temos aí, claro, uma aeronave munida com bomba, tipos de bombas, existem vários tipos, veremos lá na frente. Bomba do tipo palheta, engrenagem, bomba mecânica, acionamento pelo motor, bomba elétrica, auxiliar, ela é elétrica, consequentemente localizado dentro do tanque, pressuriza o combustível e envia o combustível até o motor, onde o combustível chega na bomba mecânica, que tem a finalidade de pressurizar o combustível lá para a unidade dosadora, consequentemente, né? Lá para o primeiro tempo, o tempo de admissão para dentro do motor, para a câmara de combustão. Tanques de combustíveis. Os tanques de combustíveis, eles são feitos de material que não reage quimicamente com qualquer outro material, nesse caso, o combustível de aviação. A liga de alumínio ela é amplamente usada na construção dos tanques de combustível, mas também existe o material de borracha. Borracha sintética resistente ao tipo de combustível utilizado e é para o tipo de tanque chamado célula de combustível. Existem também outros tipos de tanques, nesse caso são dois, o tipo célula, que utiliza borracha, e o integral, que a toda a asa é o tanque de combustível. E a liga de alumínio é o metal mais usado, né? Nesse caso, o alumínio ele possui a maior quantidade nesta liga. Por isso, quando fala liga de alumínio, quer dizer que o alumínio tem a maior predominância nesta liga. Vamos falar aqui sobre componentes do sistema de combustível. Temos aí, como já foi mencionado, o tanque, célula de borracha, o da esquerda, imagem, e o integral, onde toda a asa é o tanque de combustível. Para aviação de grande porte, médio porte, geralmente o tanque mais usado é o integral, conhecido como asa molhada. Por isso que nós temos aqui, claro, né, ao redor aqui da válvula de dreno, água, ou seja, né, esta água é devido à troca de temperatura e é conhecido como tanque de asa molhada, ou tanque integral. A parte superior de cada tanque é ventilada para o ar externo, a fim de manter a pressão atmosférica dentro do tanque. Lembra da volatilidade? O combustível ele é volátil, tanto o querosene como o avegás. Por isso que é munido o tal de respiro no tanque. É por aí que sai a volatilidade do combustível e é por aí também que entra qualquer tipo de umidade. Está aí a imagem do respiro. Possui um filtro tipo tela para evitar a entrada de qualquer objeto estranho ou até mesmo inseto. E todos, com exceção de tanques muito pequenos, são adaptados com defletores internos. E esses defletores, qual é a finalidade? São colocados
em posição paralela à asa, ao tanque de combustível, para evitar o movimento brusco do combustível. Caso o tanque esteja com pouca quantidade de combustível, durante uma rolagem, uma curva, consequentemente teria aí, nesse caso, movimento brusco do combustível afetando o centro de gravidade da aeronave. Tanto caminhões que transportam combustível, água, leite e assim por diante, possuem paredes defletoras, grave bem, defletoras, para evitar o movimento brusco do combustível. O bocal de abastecimento e tampão de abastecimento está normalmente localizado em uma parte rebaixada com orifício de dreno. Esse orifício de dreno ele é projetado para evitar que o transbordamento do combustível entre a estrutura da asa ou fuselagem. Tá aí. Esse combustível ele será jogado, né, por gravidade no chão mesmo, vamos dizer assim. Não existe um coletor de combustível. Claro, essa unidade aqui ele vai estar, é como se fosse um dreno de transbordamento. Esse combustível, ele, dependendo do caso, ele terá uma linha de dreno que cairá no chão. Dependendo do caso, há uma parte integrante, claro, que possui aqui um filtro tipo tela para não entrar impurezas, sedimentos grosseiros, e esse combustível vai para dentro do tanque. Ok? Tá aí, a imagem da esquerda é um tanque tipo célula. Observem a imagem da direita, o abastecimento, Jet A1, o caminhão também com Jet A1 e o bocal de abastecimento com a nomenclatura Jet A1. Né? E não quer dizer que todo abastecimento por gravidade, o tanque de combustível não é integral. Pode ser que sim é integral. Existem métodos de abastecimento por pressão ou por gravidade. As tampas possuem dispositivos de travamento para evitar uma possível perda acidental em voo. É uma trava, alguns possuem até chave, para evitar que tenhamos aí algum tipo de abertura e, sei lá, alguma adulteração, né, do tanque de combustível. Essa trava evita que realmente a tampa se solte em voo. Para os motores, para as aeronaves de grande porte, né, claro, né, existe o painel de abastecimento, né, ele é carenado. Outras aeronaves, o painel fica na parte inferior e o painel a entrada da mangueira, vamos dizer assim, por pressão, fica na parte superior. Outras aeronaves, o painel fica na parte inferior devido aí ao tamanho da aeronave. Ok? Tranquilo? Tá aí. O bocal de abastecimento por pressão. A imagem, essa é por gravidade e essa aqui é por pressão. As aberturas de abastecimento são claramente marcadas com a palavra fuel, combustível. A capacidade do tanque e o tipo de combustível a ser usado também estará demarcado em plaquetas de calques. E alguns tanques de combustível são equipados com válvulas de alijamento. Porventura, um pouso emergencial precisa descartar esse combustível, precisa voltar para o aeroporto de origem, constatado um problema técnico, o peso da aeronave está muito além do limite, existe sistema de alijamento, claro, as aeronaves de grande porte. Vai eliminar o combustível para diminuir o peso da aeronave. Ok? Falando de tanque de combustível, o tipo célula do tipo de borracha, né? O câmara de borracha, utilizado em aeronaves de pequeno porte. É uma célula de borracha não autovedante, que é usado para reduzir o peso, geralmente aviação de pequeno porte. E essas células de câmara de borracha em uso são feitas de borracha ou de nylon. Tá aí, temos aí a imagem de um tanque tipo célula de borracha. E os tanques integrais, como foi citado na aula passada, nos slides passados, né, são chamados de asa molhada. O tanque integral
toda a asa faz parte do tanque, claro, respeitando a ponta da asa. A ponta da asa é um acessório. Uma vez que as células integrais são construídas dentro da estrutura da asa da aeronave, elas não são removíveis, são fixas. E uma célula integral, o tanque integral, é parte da estrutura da aeronave, que é montada de tal forma que quando as costuras, fixadores, rebites, a parte estrutural, portas de acesso são devidamente vedados, selos de borracha, e a célula integral ela suporta o combustível sem vazamento. Está aí a imagem de um tanque tipo integral, que é chamado de célula integral. Célula de borracha são tanques menores e a asa não é totalmente o tanque, ok? É o tanque integral ou célula integral, como é chamado, e é conhecido como asa molhada. E os painéis de acesso de inspeção, observem, eles são, nesse caso, claro, parafusados e são vedados para evitar o vazamento de combustível. Temos aqui o painel do respiro. Observe que esta unidade aqui é um componente que não está na apostila. Se porventura houver aí um enchimento total do tanque, porventura a válvula que corta automaticamente o abastecimento por pressão não funcionar, esse dispositivo, que é o tal do Surge Tuck, é o Surge Vent, é uma linha de dreno que vai estar eliminando o combustível para evitar danos no tanque, vai eliminar o combustível como se fosse uma válvula de alívio de combustível, e esse combustível irá cair por gravidade no piso, no pátio. Claro que o técnico de manutenção deverá estar atento durante o abastecimento. Ok, pessoal? É o fim da nossa aula 2, parte 1. Na aula 2, parte 2, iremos dar sequência nos componentes do sistema de combustível. Ok? Bons estudos e até mais, pessoal!